Pessoal, então vamos dar continuidade no que a gente estava falando. A gente estava falando sobre interfaces gráficas. Novamente, eu vou explicar que da forma com que a gente está vendo é simplesmente para fazer um uso de aplicação dos conhecimentos de orientação a objeto, né? Se você quiser trabalhar com interface gráfica em Java, dá para trabalhar muito bem, mas eu recomendaria utilizar alguma coisa um pouco mais fácil, tipo um Java FX da vida aí, o Java FX, né? Vai facilitar muito a tua vida, vai fazer produtos bem melhores do que do jeito que a gente está construindo aqui. Aqui é literalmente iniciando, né, dando uma base conceitual de tudo. Então vamos começar aqui com a nossa brincadeira. A gente estava vendo alguns componentes de interface gráfica, então lá do Graphic User Interface, né? E essa parte das interfaces gráficas são importantes, que a gente tem alguns componentes visuais que a gente comumente vê em outras aplicações. Tanto desktop, como web, como mobile, os componentes são os mesmos. Eles têm funcionalidades muito similares, né? Eles são muito parecidos na forma com que atuam. Então, eu vou mostrar mais um componente. Hoje, o componente da vez é o JTextField. Ele é uma caixa, né, de texto, é um campo de texto. E esse cara daqui, lembrando que ele tem um J na frente, esse J daqui é porque ele está na Swing. Então a gente tem aí um JTextField que foi evoluído da Swing, né? Vamos rodar esse cara daqui para a gente ver como é que é, né? Então aqui começa a nossa aplicação e isso daqui são caixas de texto, ó. Então a gente tem caixinhas de texto, temos 4 caixas de texto. No exemplo anterior, a gente tinha falado sobre os rótulos, né? Nome, idade, telefone, celular, e a gente tinha colocado até alguns exemplos com tamanhos e fontes absurdas, cores esdrúxulas, somente para mostrar que era possível fazer as modificações de cores, tamanhos e fontes, né? E aqui a gente está querendo o quê? Mostrar o funcionamento da caixa de texto. Então, por exemplo, aqui, José da Silva. Você pode colocar um nome, uma idade, um telefone. Você pode colocar, sei lá, qualquer coisa aí de telefone, você pode colocar aí, é um formato. Mas eu lembro que isso daqui é uma caixa de texto. Se é uma caixa de texto, ela aceita qualquer caractere que você consiga produzir com o teclado. Então, nesse momento aqui, quando a gente está falando do número do telefone, né, eu posso colocar o número de telefone e colocar uma letra, e ela não tem limitação. Ela é um campo string, na verdade, que está num formato gráfico visual, né? Então, eu posso inserir qualquer coisa aqui. Então, o legal é aqui, é uma caixa de texto, é como se fosse uma variável do tipo string visual, né? E você está inserindo ali, seria o seu next line que você está fazendo aqui do scanner. É essa a ideia, só que você tem essa entrada. Mais uma coisa que eu destaco novamente é a característica que nós temos, que você não tem mais a obrigatoriedade de preenchimento de um determinado campo, depois o outro, depois o outro. Você pode preencher na ordem que você quiser. Então, você pode vir, preenche o primeiro, preenche o último, coloca o segundo e depois o terceiro, volta para o primeiro, e você está navegando e fluindo dentro disso daqui. Ô, Então, professor, isso, pois não? para armazenar esses valores que o senhor deu aí, o senhor tem. Eles já estão armazenados dentro do objeto. Eles já armazenam já direto. É tipo Já assim, armazena. eu pelo Visual Studio, eu consigo fazer essa caixinha aí, essa aplicação de texto, consigo criar um botão que faz ele armazenar só após apertar esse botão, né? Uhum. Só que eu achei muito difícil fazer pelo Code a mesma coisa. Tipo, eu não consegui criar um botão pelo Code Ô, louco! para A gente armazenar, pode dar uma olhadinha para ver como é que é. tipo, igualzinho se fosse no Visual Basic. Tem como o senhor dar uma Então, ideia de o senhor criar um botão então, aí? a gente vai chegar nos botões. Eles estão mais para frente aí, a gente vai ver. A gente vai vendo alguns componentes e a gente vai chegar nos botões que são parte primordial. Entendi. E aí a Obrigado, gente senhor. vai vendo as ações, tudo que envolvem, são envolvidas aqui. O que eu falo novamente é que isso aqui é pura aplicação de orientação a objeto. Uma interface gráfica, ela é totalmente orientada a objeto, né? Orientação a objeto na veia. Vamos ver aqui o que foi feito, né? A gente tem os nossos imports do Java WT, JavaX Swing, então a gente importou. Criamos os nossos labels, como a gente já tinha feito no exemplo anterior. Agora a gente criou JTextFields, né? As caixas de texto. Então a gente precisa criar esses caras aqui. Novamente, a gente está utilizando aí o construtor que tem a passagem de uma string para poder colocar o título na nossa janela.
Eu estou jogando, né, pegando o conteúdo do meu painel para colocar dentro de uma variável chamada tela, e ela é do tipo container. E por enquanto, para eu poder colocar na onde eu quiser, da forma que eu quiser, livremente, né, eu estou utilizando aqui o set layout null. Então eu deixo depois para vocês pesquisarem o layout, que é bem bacana. Aqui a gente faz as instanciações, então eu instancio cada um dos objetos. Lembrando que aqui eu tenho um construtor do JLabel que eu posso passar o título já, porque aí eu não preciso instanciar e depois fazer um set text, né? Colocar o texto nele. Eu posso fazer isso daí. O JTextField também tem esse setText e o getText, que eu posso pegar o texto e colocar o texto, né? São as duas propriedades que a gente viu aí, que é comum quando a gente tem um atributo do tipo, um atributo chamado text, eu tenho o setText e o getText, né? Que são os assessores desse atributo da classe JTextField. E aqui a gente tem o set bounds, que a gente já viu que o set bounds é para posicionar, então os dois primeiros valores eles vão indicar um ponto. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com o primeiro valor é a distância que a gente tem da esquerda para a direita da tela, né? Então, da minha janela, da esquerda para a direita. E depois o segundo valor é do topo para baixo. E aí ele cria um ponto. A partir desse ponto criado, o terceiro valor é a largura dele. Então, desse ponto daqui, ele vai crescer para o lado. E aí, depois, o último valor, ele vai jogar para baixo. Aí ele vai pegar e fazer o desenho da sua caixinha. E, literalmente, ele desenha uma caixinha a partir desse ponto. Ele diz a largura, diz a altura, ele monta uma caixa para você. É essa a ideia daí do set bounds. Quando a gente como a gente está trabalhando com a ideia de containers, né, coisas que contêm outras coisas, você pode colocar junto, e a gente tinha conversado que container é uma coisa bonita, porque o que você faz com ele, você está fazendo com as coisas que estão dentro dele. Então, por exemplo, se você cria um painel e você coloca os seus componentes em cima do painel, não dentro, eu estou falando sobre ele, posicionando sobre ele. Você vai mover o painel está aqui, e imaginando que eu tenho um texto, você vai mover o painel, o texto continua. Agora, eu vou colocar o texto dentro do painel. Quando eu movo o painel, o texto vai estar sendo movido junto. Então, tudo que tiver dentro de um container sofre a ação que você faz no container. Então, a grande ideia é essa. O primeiro container que a gente está lidando é a nossa própria tela, então a gente está adicionando nossos componentes à tela. Adicionando aqui os componentes à nossa tela, eles vão ser posicionados, né, nessas devidas posições que a gente desenhou. A gente vai dar o tamanho da nossa tela, dizer qual que é a posição. Nesse caso aqui, esse comando faz com que depois que eu dimensione a janela, ele seja posicionado no centro do desktop, porque ele não tem outra janela para fazer referência, por isso ali o objeto que é passado como referência está como null. Então, como não tem outra referência, ele vai ser posicionado no centro do desktop. E aí eu mostro a minha janela. Lembrando que, para que, quando eu clique no botãozinho fechar, ele funcione, eu tenho aqui um set, default, close, operation, e eu passo essa constante, lembrando que essa constante daqui, ela existe dentro do JFrame. E por que que eu posso ou não colocar aqui JFrame ponto? Ela é uma constante estática, então eu posso fazer isso. Já como também eu fiz o import do JFrame, eu importei tudo, né? A gente importou lá tudo do JFrame, todas as demais classes que a gente está usando, eu importei. Eu posso acessar ela diretamente. Além disso, além de ter feito isso, a nossa janela é uma filha de JFrame, é uma extensão de JFrame, é uma herança do JFrame. Logo, ele tem acesso direto às variáveis que são estáticas, que foram declaradas lá dentro do JFrame, que são públicas, né? Então, ele consegue acessar isso daí numa boa, sem problema nenhum. Então, não há necessidade, eu coloquei aqui só para lembrar. Lembrando também, eu posso pegar esse set default close operation, colocar ele aqui dentro, né? Então, isso aqui poderia estar nesse ponto. Ô, professor, Sem problema nenhum. deixa eu ver o que o senhor importou lá, as bibliotecas. Literalmente, eu importei o Java AWT.asterisco, estou importando tudo do AWT para eu não precisar me preocupar Ah, agora, tá, e o entendi. Java X swing.asterisco, ele importou tudo. É E porque aí para a eu gente não tem. fazer, porque tipo assim, para eu fazer o frames, né, para abrir uma janela que permite criar um Windows, né, eu tive que Uhum. pegar uma J frame.
para ele pegar as dimensões, eu tive que ir a WT, dimensões, graphics, né? Eu tive que pegar também a cor, e também criei o Canvas. Tem que ter Canvas, tem que ter um monte de coisa, dependendo do que você for fazer. Entendi. Então, assim, o senhor pode importar tudo que está dentro. Posso importar tudo. É uma boa prática? Não, não é. Tô deixando claro, não é uma das melhores coisas. Mas para a gente funciona, aqui, né? Acelera bem a vida, entendeu? Como a gente está lidando com uma IDE que não resolve as dependências, se eu estivesse trabalhando com Eclipse, com o NetBeans, com, sei lá, o IntelliJ, qualquer IDE, né, mais parrudona, ele tem esse esquema de solucionar as dependências, ele já faz os importes sozinho. Ele importa sozinho, né? Isso daí você passa a se despreocupar. Você coloca uma coisa, ele vai falar, opa, isso não tem, ele vai fazer um import para você. Como eu tenho que fazer os importes na mão, eu já coloquei asterisco aqui, porque são vários importes que a gente tem que fazer. Entendi. Então eu tenho que importar o JFrame, o JLabel, o JTextField, aí eu vou importar lá o container, e a gente vai tendo que importar tudo que a gente vai utilizando. Isso aí é o correto. Então, como eu tenho uma ideia fraquinha aqui para rodar, que ela não faz isso por mim, eu coloquei o asterisco só para facilitar agora. Mas, por mim, não tem problema nenhum. Colocar lá um asterisco, ele vai fazer e a gente vai rodar e vai funcionar por enquanto. Mas porque não é uma boa prática, né? Não é uma boa prática. Isso aqui é didático. A gente está querendo mostrar o funcionamento e algumas coisas de orientação a objeto com interface gráfica. O objetivo não é fazer desenvolvimento de interfaces gráficas, né? Então, aqui o objetivo é ensinar a orientação a objeto em cima das interfaces gráficas, utilizando elas como meio para que a gente chegue no nosso objetivo. Show, show, obrigado. Imagina. Aqui, nossa aplicação, então. Então, aqui eu mostrei para vocês que a gente pode fazer isso daí antes de criar o objeto ou depois que você, ou no construtor, né? Se quiser fazer chamadas, você também pode, é bem tranquilo. Aí a discussão vai longe, hein, Aldinho? Continuando, eu tenho aqui algumas outras aplicações. Eu vou mostrar elas rodando. Essa daqui é JTextField alterando os alinhamentos dos campos, né? Os conteúdos lá a gente vai alterar o alinhamento. Então, eu vou mostrar aqui como que funciona. Olha só que legal. Agora esse aqui é José da Silva. Olha lá, a caixa de texto ele está centralizando, né? Quando a gente lida com o número, normalmente o número ele não fica alinhado para lá, para o lado da esquerda, ele fica alinhado para o lado da direita. Então, tinha colocado 18, né? E a gente pode ver aqui um outro aqui de número, né? E esse daqui também. Mostrar para vocês aí como que a gente vai fazer esses alinhamentos. Tem como dividir a caixa no meio? Dividir a caixa no meio? É tipo o tracinho do número. Tem. Aí a gente vai. Aí ela não divide, sozinho. na verdade, não divide a caixa no meio, né? A gente utiliza máscaras de formatação. A gente vai ver essas máscaras aí. Nossa, hoje eu tô apressado, hein? Hoje eu tô. Tô sentindo que o negócio tá precoce hoje. Não, só porque eu tô vendo que Calma, cocada, que eu chego lá. Não, calma que a gente chega lá. A gente tem um construtor que passa um tamanho que, teoricamente, seria o limitador do JTextField, né? Eu não consigo limitar em quantidade isso daqui. Então, eu já deixo claro que ele normalmente, que eu tive de experiência aqui, quando você passa esse limitador, é quando você utiliza, por exemplo, um layout, por exemplo, o Flow Layout, ele vai colocar essa caixa de acordo com esse tamanho daqui que você colocou. Então, ele ajusta em cima disso. E aí, quando você utiliza gerenciadores de layout, você não utiliza mais os set bounds, que são posições fixas. Você utiliza posições que são criadas e organizadas através de layouts. Então, elas são bem relativas e aonde dá aquele redimensionamento, as coisas mudam, mexem sozinhas, né? Se você vê aqui a nossa aplicação, eu redimensionando a janela, ela vai continuar do mesmo jeito, no mesmo tamanho, no mesmo local. Então, aqui, para que a gente possa ver como que a gente fez a alteração dos alinhamentos, né? Os alinhamentos, eles têm um método chamado Set Horizontal Alignment. Então, o Set Horizontal Alignment pode ser aplicado em uma das caixas de texto, né? As nossas caixas de texto se chama texto 1, texto 2, texto 3, e aí eu tenho Set Horizontal Alignment, e esse cara também tem algumas constantes que podem ser utilizadas, que são os alinhamentos que a gente tem. Então,
O alinhamento é uma constante estática que fica dentro do JTest Field. Então, eu tenho ao centro, à direita, à esquerda. Quando eu não coloco nada, que é o caso específico da caixa de texto 4, né, o texto 4, o alinhamento padrão é sempre à esquerda. Então, só para lembrar isso daí. O alinhamento padrão é à esquerda. Então, quando a gente cria uma caixa de texto, já vem alinhado à esquerda. Se você quiser, não precisa. Quando precisar, né, fazer os alinhamentos, as que são alinhadas à esquerda, você não precisa mexer. Somente quando você quer mudar para a direita ou quiser centralizar, você vai ter que mudar o alinhamento lá. É que nem você ir lá no Word, né, na hora que você está digitando o texto e clicar lá naqueles botõezinhos de alinhamento. É essa a ideia daqui. Então, é isso daí que a gente tem. A gente também tem... Diga. É muito grande isso daí, professor, para fazer um alinhamento. Que isso? Mas o comando normalmente é explícito, né? Ele não quer ficar que você adivinhe o que quer dizer aquilo. Ele é explícito, ele fala literalmente o que ele faz. Então, setar um alinhamento horizontal. Então, é essa a função dele, setar um alinhamento horizontal. Por isso que é tão grande, né? O Java tem essa característica de ser explícito. Aqui é uma ideia para a gente mudar a cor da caixa de texto. Aqui eu tenho o foreground, né? Lembrando que a gente sempre tem o back e o fore. Então, quando eu estou trabalhando com background e foreground, a diferença é o back é a cor de fundo do componente. O foreground é a cor de rosto dele, então é a cor que está na frente. Como a gente está lidando aqui com uma caixa de texto, o foreground, que é a cor de rosto, né? Vamos ver aqui o que vai mudar para vocês verem. Olha só que legal. Fala assim, ó, não mudou nada, né? Bem, a gente aplicou aqui na caixa de texto 1, colocamos a cor vermelha. Ele muda a cor da letra. Então, o foreground numa caixa de texto muda a cor da letra. É como se fosse uma camada, professor. Ele trabalha como camadas, porque você sempre tem a cor de fundo e a cor da frente, né? Como a gente tem aqui a cor de fundo cinza, né? é branco. Não, a cor de fundo da caixa de texto é branco. Tá. Do texto que aparece, a cor de rosto, é a cor da frente. Então, é vermelho. Aí a gente tem a nossa janela. A nossa janela está com a cor cinza. Mas ela está dessa cor por causa do meu sistema operacional. Se eu mudar as configurações do meu sistema operacional, deve mudar a cor aqui da janela também. Então, ele segue bem o padrão do sistema. Mostrando aqui, por exemplo, agora vamos mudar a cor de fundo. O que muda de foreground para background. Então, vamos ver a diferença de fazer um foreground e um background numa caixa de texto, né? Quando eu estou utilizando aqui, olha só a diferença, né? Então, eu estou colocando aqui um texto e agora eu falei para ele, olha, a cor de fundo agora é vermelha. Obviamente, isso aqui está até me doendo os olhos, é ruim de enxergar para caramba, mas é interessante em alguns casos. Por exemplo, ocorreu um preenchimento errôneo, você pode mudar a cor de fundo da caixa de texto e a pessoa sabe que ali precisa ser preenchido ou está errado. Você pode trabalhar com ações, né? Quando você entra com o cursor dentro da caixa para ela iniciar a digitar, para a pessoa iniciar a digitação, ela pode ficar de uma cor. Quando você sai, tira o cursor de dentro dela, ela volta para a cor original. Então pode ser alguma coisa disso para fazer uma usabilidade melhor, né? Para a pessoa entender aonde que está. Alguns casos de acessibilidade, isso aqui é interessante, principalmente acessibilidade visual, né? Então, o background e foreground. A gente também tem a capacidade de trocar o foco. O foco é aonde o cursor está nesse momento na minha aplicação. Então, vamos ver aqui. O cursor, ele vai aqui começar na caixa de texto 3. Se você viu as outras aplicações, vou até voltar aqui. Esse aqui eu acho que é melhor de enxergar. Quando eu comecei, olha, eu comecei, rodei minha aplicação. Não fiz nada, eu vou digitar. Quando eu comecei a digitar sem ter clicado, sem mexer em mouse nenhum, você vê que ele já começou ali na caixa de texto 1. Por quê? Porque foi a ordem de inserção. Então, a minha ordem de inserção dentro da minha tela faz diferença. Então, aqui eu coloquei os rótulos eles não são clicáveis para você interagir, digitar, manipular, eles são textos fixos, né? Mas as caixas de texto não, elas podem ser adicionadas em uma determinada ordem para que siga a ordem de tabulação de você ir de um campo para o outro. Pode fazer isso daí. Mas, caso você queira mudar isso daí, a gente tem aqui a possibilidade de chamar o método requestFocus, aonde ele vai requisitar o foco para aquele determinado objeto. Então, aquele objeto está pedindo o foco para ele. Então, nesse caso, a caixa de texto 3, que eu acho que é um dos telefones, né, vai requisitar o foco para ela.
Então, vou compilar, rodando, tá lá bonitinho, não mexi mais no mouse, vou começar a digitar. Olha ali, comecei a digitar, ele saiu justamente na terceira caixinha ali, que é a de telefone, né? Então, é a possibilidade de mudar o foco. Então, você faz alguma coisa, você manda o foco para algum lugar, você vai utilizar o Request Focus para fazer essa alteração. A gente também tem a possibilidade de trabalhar com fonte, né? Então, eu deixei aqui a possibilidade de trocar uma fonte, né? Eu coloquei aqui a fonte Courrier New, ela está com negrito itálico e tamanho 10. Vamos ver aqui o que dá de diferente na hora de trabalhar com esse cara daqui. O programa é todo o mesmo, eu só coloco uma modificaçãozinha para a gente poder ver e deixar como documentação para vocês. Então, olha só, ele está negrito e está itálico, né, com uma fonte diferente, tamanho 10. Você vê que é diferente, por exemplo, do texto que está sendo escrito na segunda caixa. Então, a gente consegue fazer essas alterações daí. Essa daí é a caixa de texto. A caixa de texto ela é bem simples mesmo. Ela é literalmente uma string visual, né, que você vai inserir uma cadeia de caracteres lá dentro. Dando continuidade, a gente tem mais alguns objetos. Por exemplo, uma caixa de texto formatada, que vai manter agora, eu acho que vai dar felicidade para o Paixãozinha. Paixãozinha vai ficar feliz da vida. Agora sim, Paixão, olha só. Agora sim. Vamos começar aqui com uma caixa de texto formatada. Eu vou executar para a gente ver isso daqui, né? Então, vamos rodar esse cara aqui, compilou. Beleza, rodou. É a mesma aplicação que a gente tem, né? Mas só que aí agora ela tem mascaramentos, né? Aqui eu criei o CEP, o telefone, o CPF, a data, e aí a gente tem formas de mascaramento. Então, esse caso daqui, ele tem um monte de zeros. Quando eu tô digitando letra, vou digitar a letra aqui, ó, H, D, Y, E, ele não vai para frente. Por quê? Porque a máscara que eu utilizei é uma máscara numérica. Então, olha só, estou colocando números. Então, ele pode vir aqui, quando eu apago, ele já coloca o zero. Não é que eu estou digitando zero de volta, não. Ele diz que ali tem que ter um zero quando nada for preenchido. Então, você pode colocar qualquer número e ele vai preenchendo aquilo dali. E se você apaga, ele coloca o zero no lugar. Mas não necessariamente. Você pode, por exemplo, ver aqui no caso do telefone. Eu coloquei aqui, para a gente ter como exemplo, a letra N, N de navio, né? Então, a gente começa lá com um 12, 3131, sei lá, o celular 93131, 8989. Tá aí, ó. Fiz um telefone celular, por exemplo. O CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Aí, ó, montei um CPF. E esse cara aqui, ele tá com um underline, né? Então, conforme eu vou digitando, ele vai preenchendo. E eu posso ter também o caractere espaço. E aqui tem um espaço, na verdade, né? Preencher uma data. 12/12 de 2020. Tá aí, ó. E ele não passa do tamanho. Não é o caso de um validador de datas. Aqui a gente só está restringindo a entrada a números. Por quê? Eu poderia muito bem colocar algo assim, 99 de 99 de 9.999, que não é uma data válida, porque não existe o dia 99 para um mês 99. O ano ainda pode ser válido, mas aqui é somente para mostrar que a gente não está validando datas, a gente está entrando com valores numéricos, né? Vamos ver como que essa máscara de formatação funciona. Aqui vou mostrar algo que a gente precisa importar, né? Além do que a gente está importando, a gente precisa trabalhar com um outro pacote, um pacote chamado teste, tanto dentro do AWT como dentro do Swing. Então a gente vai fazer aqui dentro do AWT, dentro do Java, como dentro do Swing. Então eu estou importando o teste de dentro do Java, então ficou java.teste, importei tudo, e javax swing.teste. Se quiser não importar somente uma coisa, quiser importar tudo, pode importar aí com asterisco. Nesse caso aqui, a gente está só vendo isso daí como exemplificação, né? Os componentes que a gente está lidando. A gente continua lidando com um JLabel, porque são os nossos rótulos, né? E vai ser o CEP, o telefone, o CPF e a data, né? De nascimento, data, qualquer ali. E aí, o que acontece? Eu tenho as minhas caixas de texto normal, então eu tenho o meu JTextField.
O JTextField, ele não consegue aceitar mascaramento nele, eu não consigo colocar uma máscara nele. Para colocar uma máscara, eu preciso utilizar o JFormatedTextField. Então, é um outro componente que consegue aceitar máscaras de formatação. E é esse cara daqui que aceita as máscaras de formatação. Está lá, criado 4 componentezinhos para a gente poder. São componentes caixas de texto, eles são uma especialização de uma caixa de texto, são herança, né, de uma caixa de texto. Eles herdaram da caixa de texto, e eles implementaram a capacidade de serem formatadas, né? De colocar uma máscara de formatação. Mas aí ele já reconhecia, tipo, CPF é CPF é CPF, data é data. Ele já deu o formato disso por conta daquela máscara ali? Ou o senhor teve que setar tudo? Ah, tá, o senhor setou isso. Mas, professor... Karma, cocada, você não tá deixando eu molhar o bico, eu tô falando da caixa de texto, nem falei da máscara, menino. Calma. Desculpa. Só um minutinho. E eu queria comentar um negócio muito importante. Ó, legal, Derek. Ele fez aqui uma anotação muito importante. O asterisco já não importaria o texto? Não, porque o texto não é uma classe, é um pacote. Ele importa, o asterisco importa todas as classes dentro deste pacote. Então, eu tenho que colocar o outro pacote, e aqui, se eu quisesse colocar, nesse caso aqui, o asterisco, poderia. Ele importaria todas as classes dentro do pacote Javax Swing Test. Então, é isso daí, é a diferença. Por isso, eu preciso fazer, sim, essa importação, colocando Java Swing, ponto, teste, ponto, asterisco, e o outro também eu preciso. Então, é só por causa disso. Beleza, seu Derek? Agora sim, vamos falar da máscara de formatação. Então, Mask Formatter. Eu criei uma máscara de formatação para cada um dos campos, que é o objetivo da gente mascará-los, né? Então, aqui continua a mesma coisa. A gente tem lá a criação dos rótulos, né? Tudo bonitinho, a posição dos rótulos. Agora, eu coloquei dentro de um tratamento de exceção, e esse tratamento de exceção é um tratamento de exceção bem legal, né? O bloco try, ele vai tentar, literalmente, fazer alguma coisa. Se acontecer alguma exception, e essa exception, se ele pegar essa exception, e essa exception for, por exemplo, uma exception de conversão, o parse exception, ele vai fazer exatamente isso daqui, tá vendo? O que está na linha 42 é o que ele vai fazer. Quando der uma exceção, ele faz o que está na linha 42. E aí você pega e fala para mim assim, mas ele não faz nada. Ele não faz nada, então se der exceção ele não faz nada, mas também não para a execução do meu programa, continua rodando. É uma solução técnica, já que eu comentei, eu postei isso aí esses dias, né? Aí, ó, uma bela de uma solução técnica. Se acontecer uma exceção, o que você faz? Nada. Eu simplesmente continuo o meu programa. E por que eu preciso colocar dentro de um bloco try catch? Porque se eu não colocar dentro uma exceção para a execução do meu programa. E eu não quero que pare a execução, só por causa disso. Sempre que eu vejo um try, sempre tem um catch. Tipo, todas as telas que eu peguei para aprender, tudo tava com esse catch junto do try, mesmo que eles não fizessem nada. Tem que estar junto? Tem que estar junto, faz parte. Faz parte do comando. É tipo if else, entendeu? Entendi. Você faz um if e você tem o else, só que esse catch é obrigatório. Entendi. Na verdade, assim, você tem que ter o catch para pegar a exceção que você quer trabalhar. Nesse caso, a gente pode trabalhar. Aqui eu estou trabalhando com uma exceção bem específica, que é uma exceção de conversão. Mas eu poderia trabalhar com qualquer exceção, uma exception, porque uma parse exception, ela é filha de exception. Logo, ele está testando o tipo, vai funcionar. A gente viu isso daí, que é o tal da herança. E aí a gente viu também que é o tal do polimorfismo, né? Ele vai se passar por outro, né? Então, ele consegue se transformar em outro, a gente consegue converter. Então, toda essa ideia de polimorfismo, de herança, de encapsulamento, que a gente viu os sets e gets, né, que a gente está falando aqui, a gente está aplicando literalmente na prática agora. O bloco try, nesse caso aqui, ele dá um erro por causa de exceção que tem que ser tratada. Algumas classes, elas precisam que você faça o tratamento de exceção. Não são todas, né? Você pode obrigar ter o tratamento, porque é uma coisa que pode gerar problema. Nesse caso daqui, a gente criou os nossos objetos, então, são os objetos máscaras, então, cada uma das máscaras. E as nossas máscaras, elas são identificadas aqui.
o joguinho da velha, o hashtag a cerquilha, né? Ele serve para fazer a indicação de que naquele local vai ter um número. Então, aqui é um caractere numérico que tem que entrar. E a gente coloca lá os pontos, traços, parênteses que são necessários. E aí a gente tem um negócio chamado placeholder. Vocês já devem de ter visto, se não viram agora no terceiro, com certeza vocês vão ver quando vocês chegarem no próximo semestre e no quarto. O placeholder é aquele caractere, por exemplo, quando você abre uma caixa, abre uma aplicação e ele tem lá preencha o seu nome aqui. E está dentro da caixa de texto, por exemplo, né? Aqui poderia ter um preencha seu nome. Na hora que eu clico dentro dela, como eu fiz aqui, ele limpa isso daí e permite eu digitar. O placeholder é esse negócio que está aí por trás, né? Que ele não faz parte do texto em si. Então, o placeholder é o caractere que eu vou utilizar para representar cada um desses joguinhos da velha aqui. Então, nesse caso daqui do primeiro, eu coloquei 0. No segundo, eu coloquei um N de navio. No terceiro, eu coloquei um underline. No quarto, ele não está vazio, é um char. Isso aqui é o caractere espaço. Tá? É um espaço em branco. Sei lá, eu vou colocar aqui o C de Cristóvão. Estou colocando lá porque eu sou narcisista, eu quero que apareça a letra do meu nome. Então, olha lá, compilando, rodando. Você vai ver que agora ele aparece o caractere que eu quero aqui. E eu estou lembrando para você, é o caractere, uma letra, uma. Não dá para colocar uma palavra para aparecer. É o caractere que é substituído cada vez que você digita uma letra. Você digita uma letra, ele mostra esse caractere no lugar. Volta com esse caractere. Então, esse caractere é o que está aparecendo ali, e aí ele é substituído na medida que você digita. Então, você digita, ele vai sendo trocado, olha lá. Então é legal. Aí eu vou apagando, ele volta a ser aquele caractere. Então essas características são bem legais aí para a gente lidar com máscaras de formatação. Isso aqui já ajuda, não quer dizer que vai solucionar todos os nossos problemas. Mas aqui é a criação, literalmente, da nossa máscara e do caractere que vai aparecer lá na caixinha de texto. Após criada a máscara, eu tenho que falar agora que eu vou criar a minha caixa de texto formatada e vou pegar essa máscara e utilizar lá dentro. Então, é justamente agora o que a gente está fazendo aqui, ó. Nessas 4 linhas, cada uma das linhas para cada uma das caixas de texto, né? A gente está pegando e fazendo uma nova instância do JFormat Text Field e colocando a máscara de formatação que a gente quer utilizar. E a gente está fazendo lá a instanciação com a máscara. Colocamos na posição e damos o tamanho, colocamos isso aí tudo dentro da tela. Note, a gente colocou o rótulo e a caixa de texto. Precisei colocar a máscara, inserir a máscara na tela? Não. E por que eu não preciso? Porque a máscara já está dentro da caixa de texto aqui. Ela já está dentro da caixa de texto. Eu estou pegando a caixa de texto e colocando dentro da minha tela. Então, já que a ideia de container é isso daí, eu coloquei uma coisa dentro da caixa de texto. Eu peguei a caixa de texto e movi. Se eu for lá, a máscara está dentro da caixa de texto. Beleza, tanto é que aparece para a gente. É a ideia de containerização. A gente está colocando uma coisa dentro de outra. Então, essa aqui é a ideia. A gente coloca os rótulos e as caixas de texto formatadas. E a gente tem tudo bonitinho. Lembrando que aqui a gente tem algumas possibilidades, né? O que a gente pode fazer com a caixa de texto? Novamente, a gente pode mudar o foreground dela. Então, a gente pode trabalhar aqui com a cor de fundo da caixa, né? Então, aqui só para ver como que foreground, a cor da letra, né? Então, a gente pode colocar aqui algumas coisas, né? Você vê aí que dá umas colorações, eu coloquei cores padrõezonas, né? Só para a gente ver. A gente pode trabalhar aqui com a cor de fundo. Então, aí a ideia é utilizar o background, né? Então, além das cores bonitas de frente, estou falando, pelo amor de Deus, essas cores eu só estou colocando para mostrar. São horríveis as combinações de cores que eu coloquei, mas é só para mostrar. Essa primeirinha ainda é mais legal, mas as demais, cara, são terríveis. Para quem já trabalhou em modo DOS, em alguma aplicação console, essa terceira daqui me lembra muito isso daí. A gente estava conversando antes de iniciar a aula de ferramentas
de monitoramento, tem uma ferramenta de monitoramento de tráfego de rede, né? Que você instala em máquinas Linux para monitorar a tua rede, são exatamente essas cores dessa janelinha aqui da terceira. Então, não estranhe, existiam muitas coisas malucas aí, e uma delas são essas cores horríveis daí que a gente utiliza de vez em quando. O formato padrão de utilização das cores é RGB. Você pode transformar o HVG. Guilherme, me salva, HVG? Você pode converter de HVG para RGB, né? Então aí o Guilherme, a gente estava conversando sobre cores esses dias aí. Então dá para fazer a conversão. Então dá para trabalhar com esses dois formatos aí. E você pode usar as cores existentes, né? Existem cores que já são constantes, que são blue, red, green. Então, todas as cores em inglês lá, ele tem lá uma constante para representar. E a gente também pode ver aqui a ideia de trocar uma fonte, né? Então, só para não deixar passar em branco, se eu quiser trocar a fonte, né? E aí eu posso trocar o tipo da fonte, o estilo dela e o tamanho, beleza? Para trocar a cor da letra é o foreground. Então, bonitinho rodando, só para a gente ver, né? Aqui, ó, um pouco maior. Itálico. E essa aqui nem aparece tudo, de tão grande que tá. Então, são essas as características daí. Então, uma caixa de texto formatada. Continuando para a gente ver mais componentes hoje, a gente finalmente chega nos botões. Eu sei que tem gente que está dando pulos de alegria. Vou mostrar alguns botõezinhos. E aí a gente começa a conversar de coisas realmente muito legais com os botões. Começando aqui a falar de botões. O botão tem umas características muito legais, né? O botão, quando a gente olha um botão, ele tem algumas ações que são interessantes. Quando você para o mouse em cima do botão, então passei o mouse em cima do botão. Normalmente ele muda de alguma forma. Quando você abaixa o botão direito do mouse, o botão esquerdo do mouse, que é o normalmente utilizado para clique, né? Quando você utiliza em cima do botão, baixa, o botão ele muda, parecendo que ele afundou, né? Se você sair de cima dele ou soltar, ele volta. Então ele dá essa impressão, né? De clicou, voltou. É bem legal essa característica do botão. Vamos rodar aqui a aplicação e ver, e depois a gente comenta. A aplicação aqui ela tem um botão, né? Então essa aqui é a nossa aplicação e ela tem um botão, mas vamos falar sobre esse botão. Vamos ver, ó, quando eu passo o mouse, eu vou colocar o mouse em cima, prestem bem atenção no botão, ó. Vê que ele escurece, ele tem uma borda que ressalta, isso é característica do botão. Eu não fiz nada, já fizeram. Quem construiu a classe que representa um botão, a classe button, já fez isso aí. O JButton tem essa característica. Então, quando eu coloco o mouse em cima, ele já fica mais escurinho, ó. Ele dá uma cor diferente, um destaque. Depende de muitos fatores. Por exemplo, as cores que você selecionou, as cores do sistema operacional, tudo depende. Agora eu cliquei, eu baixei, ó lá, tô com o mouse clicado. Então, ó, afundei aqui o meu dedo no mouse, ó lá, tá afundado. Eu não tô mais com o ponteiro do mouse em cima. É uma característica aqui do meu que tá segurando. Alguns, quando você faz isso, ele tá afundado, você sai, ele volta, ele solta, ele perde, né? Mas aqui, nesse caso, eu estou usando um ambiente Linux, o que ele me dá de resultado é isso aqui. Se eu estou com o botão preenchido e eu saio, o botão continua afundado, mas ele não está mais com uma cor acesa em cima, né, dizendo que aconteceu alguma coisa. E a partir do momento que eu solto o botão, então, ó, vou soltar, soltei, o botão volta ao normal. Isso aí são as características do botão. E aí você vai falar, nossa, que idiota isso aí que o Cristóvão está falando. Não, não é idiota. São eventos que estão acontecendo. Você lembra que a gente falou de ouvidores? A gente depois vai entender um pouco melhor esses caras aí. Então, é no clique do botão, quando você mexe o botão, mas você mantém um botão... quando você mexe o mouse, mas mantém um botão pressionado. Se você entra com o mouse em cima do objeto, é uma ação. Quando você sai de cima do objeto, é outra ação que está acontecendo. Quando você afunda o mouse, é uma. Quando você solta o mouse, é outra. O ato de afundar e soltar é chamado de clique.
Então, são coisas que são importantes a gente ter de conceito aí em momento de entendimento dos eventos que podem ocorrer, dessas coisas que podem acontecer com os nossos objetos. Aqui, então, só para lembrar, não sei se vocês conseguem perceber, em volta da palavra procurar, ele tem aqui uma bordinha. Essa bordinha, ela indica que esse botão é o botão que está selecionado, que está com o foco selecionado nesse momento daqui. Então, o foco está nesse botão. Tanto é que, se eu pressionar a barra de espaço, então estou pressionando a barra de espaço, ele afunda o botão como se eu tivesse clicado nele. Então, são características que a gente tem. Se eu pressionar ESC, e aí ele solta. Então, são as características. Porque se eu clicar com a barra de espaço e soltar, ele executa o clique. É como se eu estivesse fazendo isso aí no mouse. Então, são algumas características de um botão. Vamos ver como que a gente constrói botões. Para construir um botão, a gente vai utilizar a classe JButton e a gente cria lá o nosso objeto botão. A gente vai fazer a instância dele. Nesse caso, a gente tem um construtor que dá para passar o nome do que vai aparecer ali no rosto do botão. A gente dimensionou, adicionou ele à tela e foi isso daí que a gente fez. Esse botão está bem simples, mas a gente pode fazer, por exemplo, colocar imagens em botões. Vamos ver aqui o que acontece com um botãozinho com imagem, né? Olha, um botãozinho com imagem. Então, coloquei um botãozinho com imagem. Eu posso colocar aqui. Eu peguei uma imagem aleatória, nem pensei em nenhuma. Simplesmente achei essa e fui utilizar. Literalmente foi isso que eu fiz. Existem pacotes de imagens para botão de tamanhos específicos para você utilizar. Aí é 8x8, 16x16, 32x32, 64x64. E aí eles vão trabalhando os tamanhos aí, tudo bonitinho. Mas essa aqui eu peguei, pesquisei imagem, achei, peguei e utilizei. Então, aqui não teve nenhum pacote de imagens para botões. Literalmente foi uma imagem aleatória que eu escolhi aqui. Como que a gente coloca uma imagem num botão? A gente vai seguir a mesma ideia do que a gente fez lá com o JLabel, né? Para fazer lá no JLabel, a gente também utilizou um image icon, né? Então, a gente criou lá um objeto do tipo image icon, que é image icon, que eu chamei de ícone. E aí a gente criou, né? O ícone igual a new image icon, e eu passei lá o endereço aonde a imagem está. E aí ela pode utilizar pontos de referência, né? Aquele barra, ponto, barra, alguma coisa, assim como você faz no HTML, faz em sistemas operacionais, a gente pode utilizar referências não absolutas aqui também. Então a gente pode fazer referências absolutas, somente o nome se tiver na mesma pasta, né? No mesmo local, ou senão a gente faz separado. Aí a gente faz a instanciação do botão, só que agora a gente passa o ícone que a gente quer. Então a gente está colocando o ícone no botão. É isso daí de diferença. A gente pode trabalhar agora com vários botões, eu acho importante a gente ver. Aqui são instanciados 4 botões. Eu quero mostrar o funcionamento dos 4 botões e tem coisas diferentes acontecendo aqui. Vamos ver agora. Ó. Começamos lá com os nossos 4 botões. Vamos analisar esses caras. Se lembra que quando começou a aplicação, eu falei, vocês conseguem, quando a gente começou a falar lá no primeiro exemplo de botão, vocês conseguem ver que tem uma linhazinha em volta da palavra procurar? Não tem nos demais botões. Essa linha não tem. Quer dizer que o foco está naquele botão. Se você der uma olhada aqui, também tem uma borda mais escura no botão sair. O botão sair aqui, ele está com uma borda mais escura. Tem diferença nisso? Tem diferença também. Então, é outra coisa que tem diferença. Então, vamos ver aqui o que acontece. Se eu pressionar a barra de espaço, nesse exato momento, eu não estou com o mouse em cima de nenhum botão, barra de espaço, olha lá, foi o procurar. Se eu der Enter, ele executou o botão sair. Ele não afunda, mas ele executou o botão sair. Por que ele não faz nada no botão sair? Porque eu não programei para fazer nada. Então é bem óbvio o porquê, né? Qual que é a diferença aqui? Aqui nós temos o foco em um botão. Aqui é o botão padrão. O botão default, o botão padrão, é aquele que quando na minha janela eu teclar Enter, ele vai falar, opa, alguém deu Enter, é comigo, vem para mim, e ele vai e executa o que ele tem que ser feito. Então o botão tem esse evento de ser clicado, né? Quando ele for clicado, ele executa esse cara. Então, vou pressionar Tab.
Quando eu vou aqui e clico Tab, você pode ver que o procurar não está mais com aquela bordinha está no voltar. Se eu clicar em Tab de novo, ele foi para o próximo. Se eu clicar Tab de novo, ele foi para o sair. Se eu clicar Tab de novo, ele volta para o procurar, ele volta para o primeiro. Então, ele vai passar todos os objetos, depois ele retorna. Isso daí é o ambiente desktop, é assim que funciona. Não é porque é Java, não é. Se fosse Delphi, VB, C, qualquer ambiente gráfico desktop tem essa característica. O ambiente web também tem essa característica, porém, quando a gente está navegando, a gente ainda passa pela parte dos menus também do próprio navegador. Aqui, a gente tem, então, uma característica. Se eu der Enter, ele vai executar esse botão sair. Se eu der Enter, não é o procurar, o foco está no procurar. O procurar é se eu apertar a barra de espaço. Então, são execuções diferentes. Normalmente, você tem esses botões default em caixas de mensagem. Confirma fazer não sei o quê, aí tem lá um OK, e ele tem uma bordinha mais grossa, e o cancelar do lado não tem essa bordinha grossa. Aí você dá Enter. Quando você dá Enter, ele executa o OK. Se você der ESC, ele executa o cancelar. É isso daí. A gente tem o botão de escape e o botão default, né? Então, a gente tem essas características aí que podem ser implementadas. Para fazer a implementação do botão default, a gente tem aqui get root pane e a gente bota lá um set default button e a gente diz quem que é o botão que é padrão. Nesse caso, eu coloquei o botão 4 como padrão. Por exemplo, se a gente mudar, colocar, sei lá, vou botar o botão 2 aqui. Botão 2, vamos ver, compilou, executou, e aí você pode ver que já mudou, a borda mais grossa ficou no voltar, tá lá, a bordinha mais grossa saiu do sair, né, não está mais no botão sair, ficou melhor, né, e agora ela está no botão voltar. Então essa aí é a característica do set default button, para setar o botão padrão. Agora, você quer colocar imagem, você colocou texto, você colocou imagem, se você quiser colocar texto e imagem, né? Para colocar texto e imagem, a gente também tem um construtor que consegue fazer isso. E ele vai ficar alguma coisa assim, né? Eu coloquei aqui um exemplo qualquer, um botãozinho, o abrir, e ele tem uma imagem e um texto que você pode colocar. Para fazer isso daí, você vai seguir o mesmo processo de criar uma imagem. Então, image icon, você vai criar lá a sua imagem, né? Vai trazer para dentro de um objeto. E aí agora tem um construtor que ele passa o texto e o ícone que você quer. E aí esse construtor ele já coloca o texto, que é o setText, e o setIcon para a gente ali. E aí ele já coloca essas duas características para a gente poder ter um botão com texto e com imagem, né? E agora a gente tem aqui uma brincadeirinha com vários botões. Vamos só para a gente relembrar algumas coisas, né? Esses vários botões aqui, ele não tem botão padrão. Então, olha, se eu der Enter, ele não vai fazer nada. Ele tem só o funcionamento por barra de espaço, né? Para ele passando. Então, conforme eu vou navegando entre os botões, eu estou pressionando barra de espaço, ó, pressionei barra de espaço, foi o sair, né? Voltei, mais uma vez Tab, ele funciona Tab, ele vai para frente, Shift Tab, ele vai retornando. Então, Shift Tab lá no procurar, ele volta para o sair, Tab no sair, ele vai para o procurar. E aí, Shift Tab, ele vai indo de trás para frente, Tab, ele vai indo de frente, do início para o fim, né? Ou do final para o início com o Shift Tab. Vamos continuar a brincadeira, a gente só viu botões, a gente ainda não viu as ações que a gente pode fazer, né? Por enquanto é só um botão, ele não está fazendo nada. Literalmente, eu só estou mostrando. Agora a gente vai colocar botões com ação. Vamos ver agora os botões com ações. Eu acho que aqui. Esse foi o que a gente viu aqui. Vamos ver aqui botões com ações. Então a gente tem, vou começar aqui pelo botão sair, né? Vamos executar e ver esse cara aqui funcionando. Temos o botão sair. O botão sair está ali bonitinho. Ele funciona se eu clicar. Então, né, um botão com ação. Se eu clicar nesse cara aqui, ele sai. Funcionou. Opa, já tem a primeira funcionalidade aí. Novamente, está aqui a nossa janela. Ele está com foco. Você pode ver que em volta do sair, ele está com uma linhazinha. Então, eu vou pressionar a barra de espaço. Estou mantendo ela pressionada. Na hora que eu solto, ele executa o clique e acaba saindo.
Então, aí é outra característica. Como que a gente faz para fazer, né, montar, criar esse botão? Acho que aqui. Essa ação para o botão. Agora, a gente vai ter a importação do pacote event que fica dentro do AWT. Então, fica java.awt.event e a gente está importando os eventos, né? Então, eu estou dando capacidade de manipular eventos agora para os meus objetos gráficos visíveis, né? Que a gente tem alguns objetos que não são visíveis. É estranho, mas a gente tem. Faz parte do conjunto a gente ter essas coisas, né? Então, a gente fez a importação lá do event, então vamos começar a utilizar. A gente criou o botão normal, bonitinho, instanciamos o botão. Agora, a gente está fazendo aqui tudo num conjunto só. Eu estou utilizando um método chamado add action listener. Você lembra que eu falei que a gente tem ouvidores, coisas que ficam ouvindo? Então, aqui é o nosso ouvidor. Ele fica ouvindo e ele ouve ações. Então, eu estou adicionando um ouvidor de ações. Então, esse ouvidor de ação, ele vai ter um objeto do tipo Action Listener que ele vai executar. E esse objeto do tipo Action Listener, eu criei ele anonimamente. Eu não criei aqui, por exemplo, Action Listener, meu ouvidor de ação igual a New Action Listener. Foi criado anonimamente. Mas ele não é simplesmente isso daí, né? Ele é um objeto e ele é uma classe e ele é uma interface. E sendo uma interface, ele tem alguns métodos que eu necessito implementar. E aí eu posso fazer a implementação direta aqui. Eu posso ir lá, escrever o método, abre uma chave, fecha uma chave, e eu coloco o método que eu tenho que implementar. O nome do método que vem dentro do Action Listener, não fui eu que criei, foi o maluco que criou essa classe daí, que fez, se chama Action Performance. Então, ele tem lá um Action Performance e ele recebe aqui um evento de ação. E aí aqui, quando ele receber, eu não fiz nada com esse evento de ação. Literalmente, eu não fiz nada. O que eu fiz? Eu chamei o meu system, que a gente já viu muito, a gente utilizou o system.out, o system.in, né? E ele tem um método chamado exit. E eu estou saindo da minha aplicação. Literalmente assim, eu estou matando a minha aplicação aqui. Matei a minha aplicação e ele volta para o sistema operacional. E por que do zero? É o retorno que ele dá, né? O valor que ele está dando de retorno. Zero é uma saída que foi finalizada com tudo ok, sem nenhum problema. Diferente de zero, provavelmente tem algum erro, algum problema está ocorrendo. Então, esse cara daqui é um ouvidor de ação. O botão, voltando aqui, ele está lá. Então, você viu que, por exemplo, eu posso arrastar a janela, eu posso redimensionar, eu posso maximizar, eu posso minimizar, eu posso restaurar ela, eu posso voltar com o tamanho normal, posso mover, posso vir aqui, clicar com o botão direito do mouse, estou clicando com o botão direito agora, ó. Ouvir? Botão direito do mouse, clicando, e nada, ele não faz nada. Por quê? Porque ele só trata a ação de clique. Então, o Action Performance, né? Então, aqui esse Action Performance, ele é a ação de clique. E ele está ouvindo. Está tendo um clique aqui? Teve um clique? Está tendo clique? Opa, eu estou ouvindo aqui, não teve clique? Não teve clique? Espera, clique. Ó, cliquei, mas eu cliquei aonde? Na minha janela? Na área da minha janela? Clicar na minha área de janela não faz absolutamente nada. Por quê? Porque eu não implementei o clique para ela. Note que o ouvidor é do botão. Então, o botão, ele está ouvindo quando eu clico. Quando eu clico, ele vem e executa esse cara daqui. Aí sim acontece essa ação que a gente pode ver aqui. Então, dá para se ver que tem algumas coisas legais. Por exemplo, você poderia imaginar algo assim. Antes que termine nosso dia, né? System.out.println, e eu vou imprimir aqui esse tal de evento, né? Eu coloquei aqui um action event, coloquei E. É o nome do atributo que eu coloquei. Vamos rodar agora a nossa aplicação. Compilou, rodou. E aí está lá a nossa aplicaçãozinha rodando. Eu vou lá e clico no sair. Quando ele clica no sair, olha só que legal.
ele vai trazer aqui java.awt.event, action event. E aí, ó lá, action performed, command, sair. E aí você fala assim, como assim sair? A ação dele, o comando dele é sair. Quando? Aí tem aqui um tempo, né? O modificador que foi utilizado foi o button 1. Olha lá, não sei o que, blá, 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 ele está mostrando todas as informações. A gente já viu isso daqui, né? Quando a gente imprime, por exemplo, lá um objeto do tipo scanner, ele mostra um monte de informação. A gente pode imprimir essas informações. E aqui está a impressão do nosso objeto, que é do tipo Action Event, que é o que ele está esperando. Então, esse evento, né, de ação, né, foi impresso ali só para a gente poder visualizar o que aconteceu. Não é um erro, a gente só mostrou que foi aquele cara que aconteceu. Isso daqui, na verdade, ele está recebendo, sabe o quê? O botão. Então, ele está dizendo que esse botão daqui foi clicado. Então, esse cara daqui recebeu que o botão foi clicado. Por quê? Porque eu posso utilizar um action listener para vários objetos. E, de repente, eu quero tratar o objeto ali dentro. Então, a ideia é justamente isso, tratar o objeto. Eu consigo manipular ele aqui dentro do action event, né? Consigo ver quem é quem. Dando uma olhadinha nos demais, né? Para a gente ver. A gente tem agora aqui botõezinhos com cores. Esse aqui não tem nem graça, só para ver cores de botão, porque a gente pode colocar cores diferentes, né? Então, a gente está mudando a cor de baixo. Então, é o background do botão, a gente está mudando, né? Então, aqui a gente muda lá o background. Cadê lá? Set background. Você pode ter também a cor do texto, né? Então, o foreground, só para mostrar ele aqui, né? Então, você pode mudar as cores lá de cada um deles. Novamente, não usa essas cores ridículas que eu uso, não. Isso aqui é só para mostrar que pode, para destacar que mudou, viu? Pelo amor de Deus, dói até os olhos olhar esse negócio. A gente pode colocar atalhos em botões. Isso aqui é legal. Então, vamos ver como que são os atalhos. Olha só que legal. Agora, os nossos botões têm um underline debaixo de uma das letras, né? Então, por exemplo, eu quero voltar. Eu vou apertar Alt V. E olha lá, quando eu aperto Alt V e mantenho pressionado, ele está dizendo que foi ali, ó, o botão voltar foi pressionado. Alt X é o próximo. Alt S é o sair. Alt P é o procurar. Então, são teclas de atalho para a gente poder utilizar o teclado para acessar os botões mais rapidamente, não somente a navegação por tab, né? Para fazer isso, a gente vai importar o event, pode ser event asterisco, ou se não, a classe event que fica dentro do event, que fica dentro do AWT, dentro do Java. Esse cara daqui é um mnemônico, então é um atalho mental para, né? Existe lá uma constante chamada virtual key P, virtual key V, virtual key X, virtual key S. Então é um key event P. Então eu estou utilizando essas constantes que representam todas as letras, né? E fazendo o mnemônico, que é esse atalho mental, que é Alt e aquela letra. E aí tem uma característica muito legal e muito importante. A letra que você coloca como mnemônico tem que aparecer no texto do botão. Se não aparecer, dá problema? Vou te mostrar o que acontece. Procurar, vou colocar aqui J, que eu tenho certeza que não tem utilizado. Compilei. Bem, ele não fez nada, olha lá. Rodou. Está a nossa aplicação rodando. O procurar não tem mais uma letra com underline. Por quê? Porque eu coloquei um virtual key J e não tem o bendito do J. Mas se eu pressionar Alt J, ó lá, Alt J funciona. O atalho não aparece, mas funciona lá, né? Então, o atalho existe, que é o Alt J, mas eu não estou vendo ele sublinhado em nenhum lugar porque eu não tenho uma letra que represente aquilo dali. Tá certo? Então, só para lembrar, posso colocar isso daqui e vai funcionar. Então, esse daqui são as virtual keys. Acho que esse habilitar e desabilitar é legalzinho para mostrar. Estou correndo porque está acabando o nosso tempo, né? Então, vamos ver aqui os nossos exemplos. Eu tenho aqui a possibilidade de escrever um texto. Escrevo outro texto. E aí eu mando desabilitar. E aí eu desabilitei algumas coisas. Eu desabilitei o rótulo, a caixa de texto, o próprio botão desabilitar.
eu posso habilitar de novo. Habilitei tudo, desabilitei ele, posso desabilitar e eu posso limpar. Ele limpa a caixa de texto, né? Habilito de novo e aí ele já pode voltar lá bonitinho. Aqui é o limpar. Ele está colocando esse cara aqui igual a branco e eu estou colocando um texto aqui. O desabilitar está trabalhando com enable true e enable false. E a gente ainda tem o visible, né? A gente pode trabalhar com visibilidade. Então, mostrar ou esconder. Que normalmente os componentes visuais a gente trabalha muito com isso. A gente tem todos eles lá, só que a gente mostra ou esconde dependendo do que precisar. Rapidamente, para a gente não perder muito tempo, o que, que a gente tem, né? A gente tem lá os Action Listeners do botão habilitar, do botão desabilitar e do botão limpar. O botão limpar, eu estou mudando o texto da caixa de texto 1 e da caixa de texto 2. Da caixa de texto 1, eu estou colocando lá um abre e fecha aspas, né? Estou fazendo o quê? Deixando ele em branco, limpando. E no 2, para mostrar que estou realmente limpando, eu estou escrevendo limpo. E aí, nos outros, eu estou trabalhando com set enable. Então, eu estou habilitando ou desabilitando. Então, eu habilito ou desabilito. Para habilitar true, para desabilitar false. E é isso daí que eu estou fazendo. Cada um dos componentes, eu estou fazendo isso daí. Aí você pode virar para mim, nossa, que legal, bacana, mas isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente tem que fazer de cada um. Se a gente colocar isso aí em cima de painéis, e a gente vê painel depois, a gente pode trabalhar justamente com essa ideia. O painel é um container. Na hora que eu pego o container e eu jogo o enable false no container, tudo que está dentro dele deixa de estar habilitado e fica desabilitado. Se eu tirar a visibilidade do painel, eu escondo tudo. Então, tem vários componentes. Pessoal, rapidinho, só vou roubar uns minutinhos de vocês. O trabalho que eu gostaria para vocês me entregarem até o último dia de aula, ou até a quinta-feira da última semana, seria a apresentação de uma interface, de uma tela do teu sistema. Então, vocês vão pensar aí no teu sistema, vai fazer em grupo. O grupo é o grupo do PI. Quem não tem PI vai inventar um projeto separado e vai me entregar. E eu gostaria que todos entregassem, não importa se é repetido, tá ok? Vocês vão fazer o desenho de uma tela, vão fazer lá uma brincadeirinha. Eu acho que é a próxima, viu? É para fazer, então, uma tela. Do teu PI. Ué, mas eu não tenho PI. Caraca, você não ouve? Eu acabei de ouvir. É para eu fazer qualquer coisa, mas eu vou fazer. Exatamente. Então, Você faz. Eu eu estava até sabia que você fazendo tinha um. ouvido, você gosta de me perturbar. Eu já estava até fazendo um, você tem noção. Eu tenho noção que você já estava fazendo, eu tenho certeza Que absoluta. delícia. E aí, assim, se você tiver Olha que alguma agora. outra coisa, não quiser fazer com a galera do PI, não tem problema também. Ah, eu não gosto do meu grupo de PI. Não tem problema, faz o seu. Não quero briga. Pode fazer o teu. Tá Tá? ok. É uma interface gráfica que vai ter, a gente vai colocar ação, todos os componentes, tá lá tudo descrito bonitinho. Além disso, tem vídeos disponíveis no meu canal do semestre anterior que explicam todos os componentes. E aí, assim, você pode ver um monte de coisa de componente, dá para seguir lá e fazer esse resultado. Eu gostaria, nessa aplicação, que vocês montassem, que vocês destacassem para mim o uso de herança, o uso de polimorfismo, o uso de encapsulamento, que são as três grandes coisas de orientação objeto que a gente viu. E, obviamente, né, a gente viu agora eventos também, que é bem legal. E aí vocês mostrassem herança, polimorfismo, encapsulamento e eventos, os quatro. E aí destacar. Eu vou colocar um formuláriozinho para vocês entregarem isso daí. Tá ok? É isso daí. Desculpa ter sido tão corrida, que eu fiquei aguardando vocês voltarem da prova que estavam fazendo antes, mas está tranquilo. Qualquer coisa depois eu mando no grupo de vocês um áudio explicando tudo direitinho. Se tiverem dúvida, pode me mandar lá no WhatsApp, tá tudo tranquilo. Desejo para vocês tudo de bom, viu? Aqueles que já tiverem que ir para a próxima aula, vão com Deus. Beijo e abraço. Doutor, Diga, Biratã. quem não faz PI junta com o outro fazer em grupo ou faz individual? O Sabiratã, a gente faz junto o Sabiratã, nem vem. Abiratã, você tem o direito de fazer sozinho se quiser, viu? Não é porque o Ariel tá impondo dessa forma, não. Fala Não, assim, não, eu eu não gosto quero muito do fazer Ariel, com a gente faz paixão, junto. não. Eu vou Isso deixar o aí. paixão de lado. Ei, senhor. Diga, Valério. Então é para implementar essas quatro coisas
Na interface? Uma interface gráfica. Só precisa de uma tela, não precisa ter muitas telas, não. É uma tela do teu sistema. Então, o meu sistema é um sistema, como que é o seu? É o Iglusis, né? É. Que mudou de nome, né? Mudou. Aí você vai lá fazer uma tela do teu sistema. Então, você pode fazer, sei lá, um cadastro de veículo, né? Para mostrar o veículo entrando na oficina, por exemplo. Beleza. É essa a ideia. Beleza? Pode ser em grupo, ou será entregue em Grupo do grupo, PI. ou... E aí, Será cada que pessoa eu quero como que é que faça a entrega, tá bom? Para eu contabilizar isso daí. Não se a entrega tem preocupe, que eu ser vou individual? passar. A entrega é individual. É o mesmo trabalho, vocês vão pegar e todo mundo vai me mandar para mim. Não tenho problema nenhum, não, de receber várias vezes. Mas é para eu contabilizar a entrega, que aí fica mais fácil de eu ver. Eu corrijo um, eu sei que todos os outros estão no grupo, porque vocês vão dizer quem são os componentes. Eu vou colocar no formuláriozinho lá para eu saber. Mas, para mim, vai ficar muito mais fácil de eu entender isso daí e contabilizar quem entregou e quem não entregou. Tá joia? Professor, só mais uma pergunta sobre a prova. Pode falar. Já está marcada a prova? É isso a prova. Ah, tá. Beleza. Viu, Ariel? Já estava resolvido. O Ariel ficava nervoso comigo antes da aula. Ficou tranquilo agora? Agora sim. Ai, deu até um... Eu falei para você, rapaz. Larga a mão de delícia. chororô. Legal, eu espero que vocês façam, divirtam-se, e eu vou colocar o formuláriozinho, depois vocês deem uma acessada lá para responder, tá bom? Vou mandar no grupo de vocês, e aí mando aqui no Teams também, para que todos possam fazer o encaminhamento para mim, tá ok? Desculpa ter segurado vocês até agora, perdão mesmo, mas final de semestre é sempre uma correria, né? Beijo e abraço para todos vocês, vão com Deus, tudo de bom.